Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura no qual uma substância que está na sua fase líquida, no seu estado líquido, passe do estado líquido para o estado gasoso. Esse é o ponto de ebulição, é uma determinada temperatura. Então, quando a gente aquece um líquido, no começo eu consigo observar o desprendimento aqui de algumas moléculas, o escape de algumas moléculas que estão na superfície e elas começam a evaporar. Ainda não atingimos o ponto de ebulição. Então, quando a gente atinge o ponto de ebulição, daí há um maior desprendimento dessas moléculas. Então, isso vai acontecer em toda a superfície aqui do líquido. E o que evidencia isso, que a gente consegue identificar a olho nu, no primeiro momento, é a formação de bolhas, que são o quê? São espaços entre as moléculas, que estão aqui na forma de vapor, já começa a formar bolhas aqui embaixo, onde eu tenho o maior contato com o calor, o calor fica aqui embaixo, por exemplo, nesse bico aqui, nessa boca de fogão aqui é mais quente, então as bolhas, o líquido começa a evaporar e essas bolhas elas vão se desprendendo aqui dessa superfície. Então, a temperatura de ebulição é a temperatura no qual o líquido ele consegue vencer a pressão atmosférica, a pressão que está aqui em cima. Existe uma pressão atmosférica aqui em cima desse líquido. Quando esse líquido consegue vencer essa pressão atmosférica, ele passa para o estado gasoso e consegue mudar a sua fase de estado líquido para o gasoso. Então, a pressão atmosférica exerce muita importância na hora que a gente fala do ponto de ebulição. Então, aonde que eu tenho uma maior pressão atmosférica? Em altitudes maiores ou menores? Então, se a gente pensar lá na Serra do Mar, que está mais abaixo, perto do nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica maior. Então, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição também é um pouco maior. E quanto maior for a minha altitude, onde eu tenho menos pressão atmosférica, na montanha, por exemplo, a pressão atmosférica vai fazer com que diminua o ponto de ebulição. Então, quando a gente fala em ponto de ebulição, nós precisamos pensar relacionado à pressão atmosférica. O ponto de ebulição, assim como outras propriedades físicas da matéria, que a gente chama também de constantes físicas da matéria, e quais são as outras além do ponto de ebulição? Tem o ponto de fusão, a densidade, a dureza, o calor específico, a permeabilidade, a condutibilidade, Essas são todas propriedades físicas da matéria, constantes físicas. E quando eu consigo avaliar esse conjunto de constantes, eu consigo identificar se uma substância é pura ou não. Então, eu consigo identificar, avaliar o grau de pureza dessa substância. Tá? Aqui falando sobre ponto de fusão e de ebulição, que são os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, falando das propriedades físicas dessa substância. Então, uma substância sólida, ela é aquecida, até que quando chega uma determinada temperatura, essa temperatura vai aumentando e quando chega uma determinada temperatura, ela se mantém estável até que todo sólido passe para o estado líquido. Isso numa substância pura. E o mesmo acontece quando eu aqueço uma substância no seu estado líquido, a temperatura vai se elevando e quando ela começa a se formar, a se transformar no estado gasoso, também há um outro patamar aqui onde não tem nenhuma alteração da temperatura. Isso quando uma substância é pura também. Então, o que acontece? Quando eu tenho mudanças nesse gráfico aqui que eu consigo construir do ponto de fusão e de ebulição, eu consigo identificar se há algum tipo de mistura na minha substância. E nós já vamos ver o tipo de mistura que pode se formar, a gente já vai ver como se comporta uma substância pura quando eu levo ela a aquecimento.
Então, o que acontece durante o aquecimento? Eu tenho um aumento da energia cinética, né? As moléculas começam a se chocar, a temperatura começa a aumentar, e daí realmente ela consegue aqui se transformar para líquido e aqui para o gasoso. Então, o que há nesse momento? Há um rompimento das ligações intermoleculares. Né? O que acontece? A gente vai ver que as ligações intermoleculares elas estão diretamente relacionadas com o ponto de ebulição. Quanto maior forem as forças intermoleculares, maior é o ponto de ebulição de uma substância. Então, o que há nesse momento? Um consumo de energia quando ocorre essa mudança de estado. E depois eu tenho um patamar aqui sem mudar a temperatura. Nós já vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver os estados físicos da matéria, né? Então, a gente sabe que a gente tem o estado líquido, sólido e gasoso, que a gente mais fala. E eles passam de um para o outro. Isso vai depender do que? Acabamos de ver, da temperatura e da pressão. Então, o primeiro que eu tenho aqui é a fusão, que é a mudança do estado líquido para o sólido para o estado líquido. Um sólido se funde, né, a uma determinada temperatura e pressão. Então, essa é a fusão. Depois eu tenho a solidificação. É quando eu tenho um líquido e quando eu diminuo a temperatura, eu tenho aqui a passagem do líquido para o sólido. E aqui eu trouxe um exemplo exatamente da água, né? A água que forma esse tipo de estrutura aqui. Depois eu tenho a vaporização, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Que é o ponto de ebulição, passar para o estado de vapor. Então, é quando um líquido passa para o estado gasoso. Depois eu tenho a sublimação, que é a transformação do estado gasoso para estado sólido, ou também do sólido para estado gasoso. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um gelo seco, naftalina, cânfora, né, iodo, que são substâncias que elas não passam do sólido, líquido e gasoso. Elas pulam uma etapa, elas passam do sólido para o gasoso, ou do gasoso, quando ela encontra uma superfície mais fria, ela já se solidifica. Então, isso eu chamo de sublimação. E por último, eu tenho a condensação. Quando esse vapor aqui encontra uma superfície mais fria, ele se condensa, ele volta de novo para o estado líquido, tá? Então, aqui a gente viu as fases, né, os estados físicos das substâncias e as suas transformações físicas, tá? Lembrando que aqui eu não tenho nenhuma mudança química nas substâncias, são apenas transformações físicas. E como eu disse, hoje nós estamos falando da vaporização, que é a mudança do estado líquido para estado gasoso. E a vaporização ela acontece de três formas um pouquinho diferentes, cada uma delas. A primeira é a evaporação, é a transformação gradual, aos poucos, desse estado físico. E um bom exemplo aqui é a roupa quando seca no varal. Então eu tenho a água aqui na minha roupa e aos poucos ela vai evaporando sob a ação aqui da temperatura, do vento, né? Essa roupa ela vai secar. Então aqui eu tenho a evaporação. A ebulição é quando eu forneço uma fonte de calor para esse líquido para que ele consiga mudar de estado físico. Então a substância tem a sua temperatura elevada, aos poucos até que ela atinja o ponto de ebulição. O calor que a sua substância vai receber faz com que as partículas que estavam mais unidas, elas começam a se chocar, elas se separam e ela se desprende aqui do líquido. Tá? Então, a diferença da evaporação com a ebulição é que aqui eu tenho uma fonte de calor um pouco mais forte. Então, eu consigo provocar aqui essa ebulição. E também posso ter um choque de temperatura muito grande entre meu líquido e alguma outra superfície, né? Então, o que acontece com o líquido? Instantaneamente ele passa para o estado do vapor, que a gente chama de calefação. Então, um bom exemplo disso
Quando eu tenho uma panela que está quente, né, coloco aqui na boca do meu fogão e eu respingo água nessa panela, nessa chapa. O que acontece com a água? Ela faz até aquele barulhinho, né, de tss. O que é isso? Ela automaticamente, imediatamente, instantaneamente muda do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui é uma mudança instantânea, tá? Então essa aqui é um pouquinho mais gradual, né? Essa daqui um pouco mais rápida, porque eu forneço calor, e essa daqui é imediata, muda na hora. Então, em todos os três aqui, nós temos a mudança do estado sólido, líquido para o estado gasoso, que eu chamo de uma forma geral de vaporização. Um outro fator muito importante a se considerar quando a gente fala de pontos de ebulição, além, né, da pressão atmosférica, a gente precisa pensar também na polaridade das substâncias. Então, eu tenho basicamente aqui, né, alguns exemplos, vou mostrar para vocês, de substâncias apolares e de substâncias polares. Quando eu falo de substâncias apolares, né, aqui eu estou trazendo alguns compostos orgânicos aqui como exemplo, eu vou observar que quanto maior for o peso molecular da substância, maior é o seu ponto de ebulição. Então veja aqui, eu tenho aqui como exemplo o metano, né, que já é um gás na nossa temperatura ambiente. Então, quando que ele passa do líquido para o gás? A menos 161 graus Celsius. Então aqui nós temos até o butano, que são os gases. Veja que a temperatura vai aumentando, né? Menos 161, menos 87, menos 42 o propano, menos 0,5, temperaturas negativas, né? E agora, a partir do pentano, eu tenho temperaturas positivas, né? O pentano passa para o estado gasoso a 36 graus, o hexano a 69 graus, e assim por diante. Então, a gente chega aqui, por exemplo, no nonano, ele tem um ponto de ebulição de 150 graus Celsius. E um outro fator que a gente também pode analisar é que quando eu tenho substâncias que têm peso molecular bastante próximo, né, eu vou observar se existe algum tipo de ramificação. E a ramificação acaba baixando um pouco o ponto de ebulição. Tá? Então, essa aqui é de substâncias apolares. Quando eu falo de substâncias polares, né, as substâncias de peso molecular próximo, a que for mais polar possui um maior ponto de ebulição. E daí a gente tem que pensar um pouquinho nas forças intermoleculares. Então, essas forças intermoleculares a gente pode relacionar com o ponto de ebulição dessas substâncias. Então, é muito importante observar que forças intermoleculares e ponto de ebulição, existe uma relação muito intensa e também uma relação direta, ou seja, substâncias que têm forças intermoleculares maiores, têm maiores pontos de ebulição. Então, aqui a gente tem um exemplo das forças intermoleculares, né? Dipolo induzido tem um ponto de ebulição um pouco mais baixo. Os que têm forças intermoleculares dipolo-dipolo já tem um ponto de ebulição um pouco mais alto. E aqueles que estabelecem ligações de hidrogênio, né, conhecidas também como pontes de hidrogênio, eles possuem um ponto de ebulição extremamente elevado. Então, a gente pode ver aqui na tabela, por exemplo, o ácido fluorídrico, ele tem o maior ponto de ebulição, porque as suas moléculas estão unidas por ligações de hidrogênio, né? Já que o ácido clorídrico e o fluoreto, eles têm o menor ponto de ebulição, uma vez que essas moléculas são atraídas por dipolo induzido, tá? Então, nas substâncias polares, eu vou fazer uma relação tanto do peso molecular, tá? Mas eu vou pensar aí na polaridade delas, né? Aquelas que têm maiores forças também intermoleculares. Vamos observar aqui, vamos analisar alguns diagramas de mudança de estado físico, para que a gente consiga entender, lá no começo, quando eu falei para vocês dos patamares que se formam entre uma substância pura ou uma mistura, tá? E que o ponto de ebulição, assim como o ponto de fusão, assim como outras características físicas, né, da matéria, elas permitem que a gente saiba se a minha substância, o grau de pureza da minha substância.
Então, eu vou analisar aqui o comportamento da temperatura quando eu aqueço uma substância pura. A gente vai ver que o estado líquido ele é muito parecido com o estado sólido, né? É igual, existe uma mudança de temperatura, subindo a temperatura e depois ele se mantém constante. Então, olha aqui como se apresenta um gráfico, né, que eu posso construir experimentalmente de uma substância pura. Então, eu pego um sólido, levo ele, aqui a gente tem temperatura aqui e aqui o tempo, certo? Então, aqui eu pego um sólido, levo ele a aquecimento. A temperatura vai aumentando, 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 até que chega um momento que começa uma pequena porção aqui desse sólido começa a se liquefazer, né? A liquefação. Só que nesse momento eu ainda tenho sólido e líquido, certo? Existe aqui dois estados físicos, sólido e líquido. Enquanto eu tenho esses dois estados físicos, eu tenho a formação de um patamar, que é aqui o patamar do meu ponto de fusão. Ele se mantém numa temperatura constante, nesse exemplo aqui, 43 graus Celsius, certo? A partir do momento que eu não tenho mais nenhum sólido, a temperatura, só tenho líquido agora, a temperatura volta a subir, até que atinge 182 graus Celsius e começa a liberar um pouco de vapor. Então, aqui eu tenho o líquido e o vapor sendo liberado. Enquanto eu tenho líquido ainda aqui, eu tenho a presença de dois estados físicos, eu tenho a formação de um segundo patamar, que é o patamar do ponto de ebulição. Então, essa temperatura se mantém constante, 182 graus Celsius aqui como exemplo, até que eu tenha algum líquido. A partir do momento que eu só tenho gás, essa temperatura volta a subir novamente, certo? Então, esse daqui é um gráfico mostrando como se comporta uma substância pura, né? As substâncias puras sempre vão ter esse comportamento, com a formação de dois patamares, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Já quando eu tenho uma mistura, né, eu tenho um ponto de ebulição, não tenho um patamar de ponto de ebulição, e sim uma faixa de ebulição. E a mesma coisa eu posso dizer do sólido, também não tem um patamar, eu tenho uma faixa de ponto de fusão. Mas aqui a gente vai ver que tem substâncias que se comportam de maneira diferente. Às vezes a faixa é aqui, às vezes a faixa é aqui, tá? A gente já vai ver qual é a diferença disso. Mas aqui, quando o meu líquido não for puro, né, for uma mistura, é esse comportamento que ele vai ter. Quando eu tenho só líquido, a temperatura sobe. Daí, quando eu tenho a formação do gás, eu tenho aqui a elevação também da temperatura. Eu não tenho a formação de um patamar. Isso indica para mim que a minha substância é uma mistura, né? Eu não tenho uma substância pura e sim uma mistura. E estamos falando então das misturas eutéticas. É esse tipo de mistura que se comporta dessa maneira. Eles se comportam com uma substância pura, lá no ponto de fusão, olha lá, forma um patamar, mas quando chega no patamar do ponto de ebulição, não existe esse patamar. Ele também volta a subir. Tá? Então, as misturas eutéticas, elas têm alterações aqui, não tem, né, a formação do patamar na temperatura no ponto de ebulição, só no ponto de fusão. Um bom exemplo disso é a mistura de estanho mais chumbo, né, que é a solda, e também se eu pegar gelo, né, que é a água mais sal de cozinha, também vai se comportar dessa maneira. E aqui eu tenho as misturas azeotrópicas, né? Então eu posso pegar uma mistura e ver que forma um ponto de ebulição aqui, um patamar, mas não forma o patamar no ponto de fusão. Então também é uma mistura, não é uma substância pura. Então isso eu chamo de misturas azeotrópicas. Elas se comportam como substâncias puras lá na temperatura de ebulição, mas se comportam como mistura, né, não forma patamar na temperatura de fusão.
E um ótimo exemplo disso é o álcool, né? O álcool comum, né? Uma mistura de 96% de álcool e 4% de água, ou qualquer outra combinação aqui, graduações diferentes de álcool. Então, são misturas também. Encerramos então a nossa aula sobre pontos de ebulição de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Hoje eu vou propor para vocês para fazer um experimento aí em casa. Então vocês vão poder fazer um experimento sobre ponto de ebulição na casa de vocês. Lembrando sempre, isso é muito importante, que nós vamos mexer com fogo. Então vocês, por favor, têm que pedir o auxílio aí de um responsável. Tá? Tomem bastante cuidado para que isso seja feito só com o auxílio de um responsável, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma garrafa PET, tá? Uma garrafa de 500 ml. Lembra aquela que antes era 600, agora é 500? Se for de 600 também não tem problema. E vocês vão encher com água. O importante é encher até uma marcação. Então, digamos que você não tem uma garrafa PET de 500 ml, mas tem de 1,5 litro, né? De 2 litros, não sei. Faz uma marcaçãozinha aqui, que dá mais ou menos uns 2 copos d'água, e sempre deixa aquela marquinha para que você possa reproduzir no procedimento 2. O importante é você pegar sempre a mesma quantidade de água nas 2 vezes, certo? Aí você vai pegar essa água aqui que está na garrafa e vai levar lá no seu fogão, né? Então você vai ter o fogão, um canecão ou uma panela, alguma coisa assim, e você vai colocar toda essa água nesse canecão, nessa panela. Daí o que você vai fazer? Você vai chamar lá o seu responsável, seu pai, sua mãe, e vai pedir para ele ligar o fogo para você. Quando ligar o fogo, quando acender a chama do fogão, você vai acionar o seu cronômetro. Então você pode pegar o seu celular e acionar o cronômetro. E fica lá de olho na água. Num primeiro momento, vai começar a formar aquelas bolinhas lá no fundo do canecão da panela, né? Lembra que aquece aqui primeiro e começa a formar umas bolinhas de água aqui embaixo? Aqui vai começar o processo de evaporação, né? Aqui vai começar a se desprender as bolhas para evaporar toda a água. Por enquanto, você ainda não vai desligar o fogo, tá? A gente já começa aqui com uma temperatura que vai se manter, mas o importante é esperar que a água comece a borbulhar. Quando a água começar a borbulhar mais intensamente, o que você vai fazer? Vai desligar o fogo e nesse mesmo momento você vai desligar o seu cronômetro e anotar o tempo que demorou para essa água entrar em ebulição, certo? Então, esse é o primeiro procedimento. E no procedimento número 2, vocês vão fazer quase que a mesma coisa, né? Então, a gente tem que reproduzir as mesmas coisas aí que a gente fez no primeiro experimento. Como? Pegando a mesma garrafa d'água, enchendo com água, lembrando que não coloque abaixo de 500 ml. Você pode trabalhar com mais do que 500 ml. O ideal seria 500 ml para que todo mundo fizesse igual. Mas eu não quero nem 200, 100 ml e também não vou fazer com 1 litro, 1,5 litro, porque vai demorar muito tempo, tá? Então 500 ml, 600 ml é o ideal. Então você vai encher de novo a mesma quantidade, faz uma marcaçãozinha lá na garrafa e enche sempre a mesma coisa. O que você vai fazer? Vai levar essa água para o canecão, só que agora tem uma diferença. Agora você vai colocar o quê? 1 colher de sopa de sal de cozinha. Tá? Então, põe a água no canecão, põe o sal de cozinha, mexe, mexe, mexe aqui, dissolve esse sal de cozinha e daí você chama o seu responsável para ligar o fogão para vocês. Na hora que ligar o fogo, você vai fazer o quê? Acionar o seu cronômetro. E vai lá de novo ficar de olho nas bolinhas que se formam aqui embaixo, né? Quando a água começa a evaporar. E daí, quando a água realmente estiver em ebulição, né, quando eu tenho a formação de bolhas mais intensas, né, aquela borbulha, a borbulha, daí você vai desligar o fogo e vai desligar o cronômetro e anotar o tempo, tá? Então, esse é o procedimento número 2. E daí, o que eu quero que vocês façam?
eu quero que vocês elaborem um relatório a respeito dessa prática, né? O relatório que a gente está acostumado a fazer. Capa, agora introdução, objetivo, materiais e reagentes, procedimento, análise dos resultados, que eu quero que você traga essa diferença de tempo, né? Que vocês vão observar aqui, e conclusão e bibliografia. Dessa vez, esse procedimento vai ser realizado individualmente, cada um vai fazer o seu, cada um vai fazer o seu experimento, certo? Então, vocês vão ver que existe aí uma diferença nesse tempo de ponto de ebulição e depois vocês vão poder até comparar. Não sei se vocês já repararam que a mãe ou o pai de vocês, ou quem cozinha aí na casa de vocês, às vezes quando vai fazer macarrão, vai fazer batata cozida, sempre joga um pouquinho de sal na água, né? Para salgar o alimento. Daí vocês vão conseguir aí orientar essas pessoas se eu coloco ou não coloco sal na hora de ferver a água, certo? Então encerramos por aqui. A tarefa será liberada lá no nosso campo de tarefas e cada um vai entregar o seu individualmente, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.